Olá, povo lindo de Deus. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos aprender mais um pouquinho? Eu já me acostumei a dar essa aulinha aqui e já considero vocês meus aluninhos, né? Então, dessa vez, eu quero falar com vocês sobre algo que eu mencionei no vídeo passado, sobre essa mania que os pregadores, os professores, os pastores têm, de quando eles não encontram resposta para algo na palavra, né? Quando eles é indagado por alguém sobre algum assunto na palavra que eles não têm resposta, eles dizem que é mistério de Deus, né? Ah, é mistério, um dia vai nos ser revelado. Será que a Bíblia tem realmente mistérios assim, que não são revelados para nós? Será que tem algo que a gente não encontra resposta nas Escrituras? Ou a gente sempre encontra, o que está faltando é cavucar, é procurar. Como eu gosto de dizer para vocês, está faltando mergulhar bem fundo. Uma coisa que a gente sempre diz assim, mas a Bíblia não diz a data, dia e hora não. Mas todos os fatos na Bíblia, a Bíblia sempre deixa uma informação. Por exemplo, quando ela quis falar do encontro de Isaías ali no templo, com a glória do Senhor, que ele contempla a glória do Senhor, o texto diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Então, se nós quisermos procurar na história, nós vamos encontrar o ano exato em que aconteceu aquilo com Isaías. Um fato que a Bíblia não diz data e hora, mas que deixa dica para a data, é a data do nascimento de Jesus. A humanidade sabe, todos nós já sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. E o que se fala é, como nós podemos provar? Porque a dezembro é a data muito fria e os pastores não iam para o campo guardar suas ovelhas em dezembro, era um tempo muito frio para isso. E tem outras conjecturas, né? E historicamente nós sabemos que o 25 de dezembro foi escolhido por Constantino. Quando Constantino proclamou a religião cristã como a religião católica ou a religião universal, que todos deveriam ser cristãos, o que ele fez? Ele pegou o aniversário de Jesus, que é o Jesus do cristianismo, o cristão, né? O Cristo do cristão, e ele colocou nessa data, 25 de dezembro, que já era comemorada, a data do Deus Sol e tal, nós sabemos disso, que 25 de dezembro não é, tem algumas explicações para isso. Mas será que a Bíblia fala alguma coisa? Será que a Bíblia nos dá alguma informação? Vamos ver? Vamos ver juntos? Olha só, nesses 21 séculos, a gente comemora, a gente aguarda a volta de Jesus, comemora o nascimento e aguarda a volta de Jesus. A gente ensina, a gente, sem investigar as verdades dos fatos, a gente comemora, a gente ensina, não é assim? A gente aguarda, sem investigar realmente se está certo essa nossa crença ou essa nossa esperança em fatos que ainda não aconteceram. Então vamos analisar um pouquinho o aniversário de Jesus. Será que tem data? Qual seria a data correta do aniversário de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo? O dia, lógico, né? É difícil da gente dizer, mas podemos procurar. Existe uma possibilidade quanto ao mês para descobrir que mês seria esse. Sabemos a época. Foi quando houve aquele decreto de César Augusto para que todos se alistassem na sua terra natal. É só procurar na história que vai ter essa data. Mas não quer dizer que Jesus nasceu assim que chegou lá também. Jesus ficou hospedado lá, em casa de parentes, de Maria, e nós não sabemos a data certa. Mas vamos ver, vamos fazer uma análise de 3 fontes, para ver se nós chegamos no mês, pelo menos, do nascimento de Jesus. Primeira fonte, o Evangelho de Lucas, depois o calendário judeu, e em terceiro,
o nascimento de João Batista. E o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 24. Então, são 4 fontes que nós temos para tentar chegar mais perto do nascimento de Jesus. Vamos repetir? O Evangelho de Lucas é o evangelho que narra o nascimento de Jesus da forma mais completa. O calendário judaico, o nascimento de João Batista e o primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Vocês podem conferir, né? Eu não vou ler os textos, mas vocês podem conferir. Começando por Lucas, que é um historiador. Ele é chamado de evangelista, mas na verdade ele é um historiador. Ele conta a história de Jesus. Então vamos ver lá. Esse historiador dá a informação de que antes do nascimento de Jesus, houve o nascimento de João Batista. Não é assim? Em Lucas 1:5, vai dizer assim: existiu um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E o seu nome era Isabel, o nome da mãe de João Batista. Então ali é dito que Isabel ficou grávida do seu filho João quando seu marido Zacarias ministrava no templo como sacerdote. Ele era sacerdote. Ora, Zacarias trabalhava, vocês vão ver lá, que ele trabalhava no turno de Abias. O turno que Zacarias ministrava, o serviço sacerdotal, era o turno de Abias. Que Abias era esse? Que antepassado era esse de João Batista? Leiam o capítulo 1 de Lucas. Vamos ver em 1 de Crônicas 24, quando Davi divide os turnos sacerdotais para ministrar no templo. Então, nós vamos lá em Crônicas 24 e vamos ver que divisão é essa, porque entra o nome de Abias ali, com Zacarias, né? Esse Davi dividiu os turnos sacerdotais em 24 turnos de 15 dias, cada turno sacerdotal. Então, cada um 24 turnos de 15 dias dá exatamente 12 meses no ano. Dessa forma, os turnos sacerdotais, cada turno 15 dias, 24 turnos, cobriam o ano inteiro para os ofícios do templo. Então, vamos ver, no verso 10 de Crônicas, de 1 Crônicas 24, vai dizer que Abias trabalhava no 8º turno. Vamos ver lá. O tal turno que Zacarias ministrava quando recebeu a notícia de que Isabel, sua esposa, estava grávida, então era o 8º turno, porque era no turno de Abias. E nós vamos ver em Crônicas 24 que o turno de Abias caía no 8º turno. Se o turno de Abias cabia no 8º turno, contando que eram 2 turnos por mês, que o calendário judeu começava no mês de Nisan. Que mês era esse? Março, abril. Março, abril, era assim que era contado, o mês de Nisan. Entende-se que a segunda quinzena, que caía no 8º turno de Abias, caía em julho, o mês Talmuz. Então, Abias tinha o seu 8º turno no mês de julho, porque o ano começava em março, abril. Então, o mês em que Zacarias recebeu o anúncio da gestação de sua esposa Isabel foi julho. Com 9 meses, Isabel deve ter dado à luz no mês de Nisan, que seria março. Conta 9 meses e vai dar em março o nascimento de João Batista. Agora vamos ver. E quanto a Jesus? Ainda em Lucas 1, de 26 a 36, vai dizer que Maria ficou grávida quando Isabel, sua prima, estava no 6º mês de gravidez, que era o mês de Tibete, dezembro. De julho a dezembro, 6 meses.
Se Maria ficou grávida em dezembro, logo Jesus nasceria 9 meses depois, que seria o mês de Etanim, que era setembro, outubro. Estão entendendo? Setembro para outubro. Ali dependendo da quinzena. Então vamos ver. Essa, portanto, seria uma hipótese bastante razoável para a época do nascimento de Jesus. Setembro, outubro. Eu fico mais com outubro, né? Um outro fato que nós vamos ver, data que é dada na Bíblia e nós ignoramos. Quando Jesus, no capítulo 24 de Mateus, que é chamado o Sermão Escatológico, Jesus vem falando aos seus discípulos sobre os sinais que antecederiam a sua segunda vinda, que antecederiam o juízo e que também aconteceria a caída do templo e o final do mundo, que era aquele mundo que eles estavam vivendo. Era o aion do tempo deles. Era o tempo deles ali, o final daquele mundo. Os discípulos perguntaram a Jesus quando isso aconteceria. E o que Jesus responde? Ali no capítulo 24, que os crentes, os evangélicos, costumam jogar lá para o futuro. Mas Jesus está falando ali para os seus apóstolos, para os judeus. E quando perguntam para ele quando sucederia essas coisas, Jesus responde assim, olha, o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. E aí os evangélicos dizem que isso aí é para o fim do mundo. Mas ele dá uma grande dica para a época, meus queridos. Basta ler, olha o que ele diz. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Queridos, se nós sabemos que uma geração é de no máximo 100 anos, como nós vamos colocar essa grande tribulação? Já se passaram 21 séculos, queridos. 20 séculos redondos já se passaram. Já vamos entrar em 2021. E como essa grande tribulação está sendo esperada, se Jesus disse com as palavras dele, e Jesus não mente, ele disse que não passaria aquela geração sem que essas coisas aconteçam. Então, os estudiosos chegam à conclusão de que essa grande tribulação sobreveio no ano 70 sobre os judeus, quando realmente a profecia se cumpriu, do templo vir abaixo, pedra sobre pedra. E sabe por que pedra sobre pedra? Porque cada pedra, hoje nós botamos em cimento, né? Entre um tijolo e outro. Sabe o que os judeus colocaram no templo? Ouro, entre uma pedra e outra. Para que Vespasiano, depois o Tito, roubasse todo o ouro que estava naquele templo, foi preciso tirar pedra por pedra, se cumprindo a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. Então a Bíblia fala, irmãos, nós é que preferimos ouvir os homens, ouvir as tradições e não mergulhar a fundo. A Bíblia fala. Temos que olhar a palavra de Deus e não ficar apenas com o que nós aprendemos em seminário, em banco de igreja, em banco de escola bíblica dominical, então você nem ouve falar nisso, né? Então Pedro também na sua carta, olha o que Pedro vai dizer. Porque é a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Qual era a única casa de Deus que Pedro conhecia? As igrejas ensinam que começar o juízo pela casa de Deus é por nós. Não, queridos, Pedro naquela época só conhecia uma casa de Deus. Era o templo de Jerusalém. Quando Pedro está dizendo aqui que a começar, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado, ele estava falando que estava se aproximando o ano 70, o juízo, e que ia começar pela casa de Deus, pelo templo de Jerusalém. Ora, se primeiro vem por nós, ele ainda completa, hein? Ora, se primeiro vem por nós, os judeus, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus, o evangelho da graça, que estava vindo sobre os gentios? Então, 3 pontos nesse texto. Primeiro, a ocasião é chegada. O Pedro diz, olha, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Pedro estava vivo.
A ocasião é chegada e nós colocamos essa ocasião para quando? Para futuro. Ele está falando de presente. Segundo, a casa de Deus que Pedro conhecia era o templo de Jerusalém, porque a ocasião é chegada de começar o juízo pela casa de Deus. Outra coisa, quando a Bíblia fala de juízo, está falando, quando a Bíblia fala de vindo sobre as nuvens, querido, é linguagem judaica. Essa frase era usada pelos judeus para significar juízo. Em outro vídeo eu vou provar isso para vocês. Vindo sobre as nuvens sempre significava juízo de Deus. Não quer dizer que Jesus vinha como filho do homem montado numa nuvem, não. Tira isso da cabeça, querido. Essa frase vinha sobre as nuvens. Era uma tradição judaica para mostrar que o povo ia entrar, ia receber juízo. Eu vou mostrar para vocês isso em outro vídeo. E terceiro, primeiro vem por nós, quando Pedro fala. Vem primeiro por nós, os judeus. Então essa grande tribulação de que Jesus fala no capítulo 24 de Mateus. Leiam o texto, por favor. Vocês vão ver que Jesus está falando de algo que já se cumpriu no ano 70 sobre os judeus. Tá bom? Vamos falando aos pouquinhos. Vocês compartilhem o vídeo, façam perguntas, algum ponto que vocês gostariam que eu esclarecesse melhor, porque o meu vídeo eu não gosto que passe de 15 minutos, tá bom? Mas haverá outros vídeos sobre esse assunto. Que Deus te abençoe e continue na graça, vivendo a graça, sem medo de juízo final, sem medo de grande tribulação, querido, sem medo de perda de salvação, vivendo em graça, graça sobre graça. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.